Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, nem tantos, mas todos, né? Você que está em casa, obrigado por estar assistindo esse culto em louvor e adoração no nome do nosso Senhor Jesus. É bom a gente estar aqui em poucas pessoas, com esse anúncio, então, de última hora, cidade fechada, né? Mais uma vez, tempo de festa, de celebração, de alegria, mas ainda assim, tempo de pandemia. E a gente tem que entender que isso é a nossa realidade hoje, né? Aqui no templo somos em poucas pessoas, mas num todo, né? Somos um povo, um exército, né? Um exército do Senhor aqui, reunidos para adorar o Senhor. Não importa onde você esteja, que nesse momento você possa estar adorando ao Senhor de todo o seu coração. Vamos começar o culto dessa noite com um versículo que está lá em Salmos. Você que pode acompanhar com a gente, Salmos 98. Versículos do 1 ao 4. Salmos 98, versículos do 1 ao 4. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória e Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, todos os povos da terra. Louvem ao Senhor com canções e com gritos de alegria. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de te louvar. Ainda, Pai, que impedidos de nos reunirmos, mas nós queremos dar o nosso louvor, cada um, do seu coração. Que tu receba isso, Senhor, diante do teu trono, ali na tua majestade, mas que tu possa, ó Deus, ouvir, ó Deus, o nosso real clamor, a nossa real súplica, toda a nossa adoração a ti, com orações, com súplicas, com leitura da tua palavra, com as nossas vozes cantando louvores a ti, ó Pai. Que isso tudo tu receba, Deus, porque tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, vamos cantar?
bom a gente poder louvar junto, nesse lugar, em casa. Que bom a gente poder louvar em todo tempo, né? Que Jesus Cristo seja sempre a nossa canção, a nossa verdadeira canção, o motivo de toda a nossa alegria. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito, como disse o Salmo 98, agradecer por todas as suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a sua voz. Brilhou o céu tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Com a intenção de te falar tudo que vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a sua voz. Brilhou o céu tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez
obrigado porque nós podemos te entregar tudo nas tuas mãos. Libera, Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, porque sem ela não somos nada, Pai. Nós te louvamos pelo que tu és. Amém. Graça e paz, meus irmãos amados. Estamos no último culto do ano, culto este de gratidão a Deus. Um culto em que nós queremos olhar um pouco para frente e também para trás. Olhar o que aconteceu na expectativa do que vai acontecer um dia. Então hoje é um dia de gratidão a Deus, de engrandecer o nome do Senhor, de dizer a Ele muito obrigado, Deus. É um dia também de refletirmos sobre como foi o ano que terminou, quais foram as experiências que nós tivemos, será que foi legal, não foi? Valeu a pena? Um ano diferente, um ano de muitos desafios. Um ano que no início ninguém imaginava que seria assim, mas foi. E uma coisa importante, nós sabemos que Deus esteve no controle em cada situação, em cada momento. Ele não perdeu o controle de nada. E isso nos traz segurança, porque podemos saber que nossas vidas estão nas mãos de Deus. E por isso nós podemos viver em segurança no meio a tantas aflições que a vida nos reserva, né? E para começarmos nossos testemunhos, nós queremos ouvir o testemunho da irmã Fátima, que vai nos falar um pouco daquilo que foi 2020. Uma boa noite aos que estão aqui nesta noite e quem está nos acompanhando em casa. E quando o pastor pediu para que a gente, quem quisesse dar o seu testemunho, eu logo pensei, não vou perder a oportunidade. E eu quero testemunhar aqui do amor de Deus na minha vida, dos cuidados de Deus que Ele tem comigo e com a minha família, a cada momento. Às vezes, Deus tem que permitir certas coisas acontecerem porque Ele quer nos dar o melhor. Então, assim, fica aqui o meu testemunho. Sejam gratos ao Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos sentir o que Deus quer para as nossas vidas. E Deus sabe a gratidão que eu tenho no meu coração por ser escolhida por Ele. Eu sei que eu sou uma filha de Deus. E a gratidão que eu tenho, a diferença que faz na nossa vida sermos filhos de Deus. Estarmos sob as asas, sob a mão de Deus. A cada passo que damos, no nosso dia, às vezes até cada palavra que falamos, Deus está nos abençoando. Então fica aqui o meu testemunho. Quem está me ouvindo, fica até o meu apelo. Sirva o nosso Deus, que é um Deus vivo, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos ouve. É um Deus que está conosco nas tempestades. Como foi falado, este ano foi um ano diferente. Mas nós sabemos que Deus não foi diferente em momento nenhum. Deus permaneceu o mesmo nessa época de pandemia. E Deus permaneceu com tua mão, com sua mão poderosa sobre nós. E eu quero compartilhar também com a igreja e com quem está em casa o valor de missões. Aproveitar esse momento. Esse ano nós arrecadamos 5.660. Eu sei que em anos anteriores eu já anunciei quase o dobro de valor que nós arrecadamos. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos sido mais... Eu venho falando que a nossa condição financeira não define o fato de a gente doar ou não.
Assim, nós somos abençoados e vamos abençoar as juntas com esse valor. Mas talvez poderíamos doar muito mais. Então, fica aqui também o meu desafio e o meu testemunho. Eu tenho um testemunho e Deus tem me abençoado muito, porque sempre eu eu sinto que fiz a minha parte. E fazer a nossa parte com Deus também está dentro, né, da nossa vida com Deus. Fazer a nossa parte com Deus. Então, façam a sua parte. Orem por missões e façam a sua contribuição. Então, esse é o meu testemunho que eu vou deixar. E o meu desafio para o próximo ano, que a gente possa dobrar esse valor. E nós, que somos tão abençoados, nós podemos abençoar mais as pessoas, dando da nossa contribuição, fazendo a nossa parte. Então, esse é o meu testemunho, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Meu nome é Pedro, aqui ao meu lado é minha esposa Raquel. E 2020 foi um ano diferente para todos nós. Foi para mim e para minha esposa também. Nós estamos aqui em Itapejara há só 3 meses, há pouco mais, né, de 3 meses. E se a gente olha o começo do ano, como a gente começou o ano, e vê como está terminando, a gente consegue perceber o quanto a nossa vida está na mão de Deus, é Ele quem controla. E absolutamente nada do que a gente possa pensar que é bom vai chegar aos pés daquilo de que Deus tem para nós na nossa vida. E tudo isso começou a partir de fevereiro, quando eu e a minha esposa, a gente estava ainda iniciando o ano, né? Esse ano foi o nosso primeiro ano completos como casado. Nós nos casamos em abril de 2019. E essa parte a Raquel vai começar testemunhando para vocês. A paz do Senhor, igreja. Como meu esposo falou, meu nome é Raquel. E toda a nossa história de 2020, ela foi muito inusitada para um ano atípico. Em fevereiro, eu tinha um emprego, trabalhava com cargo comissionado no governo do estado do Rio, e já havia um tempo que eu estava pedindo a Deus que eu queria sair desse emprego. E Deus falando que não, ainda não é a hora. E nós, como servos, cabe a nós obedecer a Deus, obedecer aquilo que Ele pede para a nossa vida. E durante essa trajetória, esse emprego estava me fazendo muito mal por diversas questões. Primeiro, por uma questão de ambiente mesmo, que tinha mofo no teto, a sala já estava há muito tempo sem varrer, sem limpeza, e aquilo estava me dando muito problema respiratório. E eu vejo como uma providência divina ter saído em fevereiro, porque foi antes do coronavírus. Então, eu não estava aguentando nem cheirar uma poeirinha. Imagina se tivesse continuado lá e contraído esse vírus, né? Minha saúde não ficaria boa, porque meu pulmão não estava muito bom. Eu vivia no remédio de alergia. Segundo, que eu estava sofrendo uma situação de intolerância religiosa no ambiente de trabalho muito forte. As pessoas costumam pensar que cristão não sofre intolerância religiosa, é o cristão que pratica, quando, na verdade, a gente sofre alguns momentos muito complicados e, por conta da nossa fé, né, de não seguir aquilo que o mundo quer que a gente siga, porque quem é cristão verdadeiro não vai fazer nada para agradar o outro, né, não vai xingar, não vai falar mal dos outros, não vai assinar um documento impróprio, não vai fazer outra coisa que vai desagradar ao seu Senhor. Então, essas situações foram muito complicadas, eu caí num processo de ansiedade, um processo depressivo, e a gente tinha uma viagem marcada para abril, e eu pensei, poxa, eu vou pedir dispensa antes dessa viagem, eu já viajo desempregada. Mas quando chegou em fevereiro, Deus falou, não, é agora, você vai pedir demissão agora. Eu pedi essa demissão, e estava tudo bem, né, a chefia concordou, só que uma das pessoas que era um dos cabeças de chave do governo, quando ele soube que eu pedi demissão, ele virou para mim e falou que ia dobrar o meu salário, que eu não podia pedir demissão, que ele não podia perder uma pessoa tão boa na equipe dele e que eu não era substituível naquele momento. Só que a nossa palavra ela é sim, sim, não, não.
como eu já havia dito que ia pedir demissão e Deus havia ordenado, nenhum dinheiro que ele me oferecesse ia me fazer voltar atrás da minha decisão. E isso deu muito problema dentro do meu ambiente de trabalho, com a equipe, por conta do aumento. E eu prossegui, pedi a demissão, fiquei em casa muito depressiva, fiquei muito mal de saúde. E um mês depois começou a pandemia, e o meu esposo ele ficou em casa comigo porque eu estava muito mal. Eu não sei como seria se eu tivesse ficado em casa sozinha, porque eu estava com ideação suicida, a gente morava no 7º andar, e eu queria me jogar da janela. E várias vezes eu não falava isso brincando, né, para fazer o meu esposo ficar com pena de mim. Falava, não, eu vou chegar um dia eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu estou de saco cheio, eu vou chegar em casa, eu vou abrir a janela da sala e vou me jogar. A minha mãe ela ficou desesperada, assim, ela ligou para o meu esposo, pediu para ele ir para casa. E eu às vezes estava na rua, né, eu achava, eu vou me jogar na frente desse carro, mas eu não quero morrer com dor, então jogar na frente do carro vai ser ruim, porque ele vai me jogar para frente, eu vou cair no chão, eu vou ficar agonizando, eu não quero morrer assim. Eram uns pensamentos muito doidos. Até que eu tive muito apoio do meu esposo, eu procurei um psiquiatra, porque essas coisas é importante a gente orar, mas também a gente procurar auxílio médico. A gente não pode ter ignorância de achar que vai passar, né? Deus ele disponibiliza a fé, mas ele também disponibilizou os médicos e todos os recursos hospitalares, todo o tipo de medicamento, para poder promover essa cura que a gente precisa. E a gente ficou assistindo muitos vídeos no YouTube durante a quarentena, até que a gente assistia sempre o culto do pastor Paulo Júnior, de São Paulo. Eu não sei se muitos aqui conhecem, da Igreja Batista Aliança do Calvário. E num desses cultos ele falou para a gente orar, fazer cultos domésticos. E isso o Pedro pode falar melhor? A congregação que a gente congregava no Rio, ela logo no começo da pandemia, ela fechou, né? E a gente passou a assistir os cultos online da nossa congregação, mas a gente também costumava assistir alguns outros cultos. E um desses cultos foi muito determinante, né, para a gente conseguir passar por esse momento, porque através desse pastor, Deus falou com a gente da importância de fazer culto em casa, culto doméstico, todo dia. Eu e a Raquel, a gente tinha a nossa rotina devocional, cada um sozinho e também como casal, mas a gente não tinha o costume de culto doméstico. E a partir desse momento que a gente começou a fazer, todo esse sentimento que ela tinha de tristeza, de sentimento suicida, começou a passar, e Deus começou a direcionar ela para uma transformação, né, de como a nossa vida iria caminhar e para o lugar que a gente viria, né, que seria aqui. E ela vai continuar com o testemunho dela. Espera aí que a gente já vai acabar, irmão. Segura aí mais um minutinho. E eu comecei a me recuperar, e comecei a recuperar o meu brilho de viver e a minha vontade de voltar a trabalhar. Porque eu havia pensado que a minha carreira, que mal tinha começado, eu sou nutricionista, sanitarista, eu havia pensado que a minha carreira havia acabado. Então, eu comecei a fazer o uso das medicações, uma para dormir, porque eu não dormia, ficava 2 dias acordada direto, às vezes virava 3 dias acordada, só queria chorar e comer tudo que estava na geladeira. E, nesse processo, eu ganhei 20 quilos. E eu me vejo tranquila com isso mesmo, embora eu tenha a profissão de nutricionista, mas a minha linha é outra, de achar que emagrecimento não é só comer, né? Você tem toda uma questão mental, mas não é isso que eu vou falar agora. Então, eu estou respeitando os tempos do meu corpo para me recuperar, e nisso Deus começou a falar durante as orações que era para eu começar a arrumar as coisas da minha casa, que Ele ia fazer um movimento. Então, eu prontamente obedeci. A gente tinha um quarto, morava num apartamento de 2 quartos, nós 2 sozinhos, e aquele quarto que estava vazio, que a gente guardava as bagunças, eu arrumei tudo, arrumei todos os nossos documentos, arrumei todas as roupas, botei muita coisa para doar que a gente não ia precisar, eu arrumei tudo de casa, mas arrumar de uma forma, não de deixar estocado, arrumar de uma forma de que a gente pudesse recolher aquilo facilmente e ir embora, quando precisasse.
E eu não entendi por quê, eu só obedeci o que Deus falou. E todo dia Deus falava, levanta, hoje você vai arrumar não sei o quê. Hoje você vai arrumar o guarda-roupa, hoje você vai arrumar o armário, hoje você vai arrumar as caixas. Eu arrumei tudo. E eu comecei a usar algumas redes sociais voltadas para o mercado de trabalho. E Deus, Ele me colocou em contato com algumas pessoas da área de alimentos, que é o meu setor, e eu adicionei muita gente que era desse setor de alimentos. Então, eu não queria saber nem qual era o cargo da pessoa, onde ela morava, onde ela trabalhava. Quando eu via que a pessoa tinha algo para eu aprender da minha área, eu adicionava, mas sem interesse. Até que eu adicionei a pessoa que hoje é minha chefe. Nunca tinha visto, não sabia o nome, não sabia onde morava. Adicionei lá e deixei. Falei, um dia ela pode publicar alguma coisa que pode me trazer um pouco de conhecimento. Até que ela publicou uma vaga em uma empresa aqui na cidade de Itapejara. E eu achei, nossa, que bacana essa vaga, eu vou me inscrever. Fui, me inscrevi. Quando eu me inscrevi no site da empresa, deu um bug no site que não aceitava mais o número do meu CPF, não conseguia entrar. Aí eu prontamente falei, não, isso está errado. Fui, enviei e-mail, fiquei fazendo contato, até que um dia eu fui chamada para entrevista, chamada para a primeira online, fiz a segunda entrevista online, e um dia me ligaram e falaram, olha, vocês têm que vir aqui no Rio Grande do Sul fazer a última etapa. Aí eu falei, tá bom, me dá 24 horas. Em 24 horas a gente comprou passagem, viu a hospedagem, viu tudo, viemos para cá, fiz a entrevista, deu tudo certo, e o pensamento foi, o emprego do Pedro, como é que vai ser, né? Pedro vai para uma cidade nova desempregado, mas Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele não faz nada pela metade. Quando é de Deus, a gente vê que tem uma linha, tem um segmento. Deus, Ele não vai mandar você fazer uma coisa e vai te deixar na mão. Porque Ele é Deus, Ele controla tudo. Então, Deus, Ele é capaz de parar o universo para poder mudar algo na vida de alguém. E Deus, Ele fez o inimaginável para o Pedro poder vir para cá. Quando a Raquel me falou da possibilidade da gente vir para cá, Deus testificou no meu coração imediatamente que a gente deveria vir. E, assim, eu sabia que aceitar vir para cá seria abrir mão do meu emprego, né? Porque eu sou jornalista, eu trabalho vou fazer agora 9 anos no mesmo jornal. Eu estava de home office desde março, né? Só que não havia uma perspectiva de se encerrar o trabalho presencial no jornal onde eu estou. Mas quando a Raquel falou para mim da possibilidade, eu falei, Raquel, Deus testificou no meu coração, a gente vai. Vamos largar tudo e vamos. Ela veio para o processo, né, final, e na última semana, na semana em que ela ia receber a confirmação, um dia antes dela receber a confirmação, o dono do jornal onde eu trabalho, ele informou para todos nós que o trabalho agora vai ser para sempre home office. Então, se eu estivesse morando em qualquer cidade do Brasil ou até fora, não teria problema nenhum, né? Não precisaria mais estar presente. Então, glória a Deus, porque, assim, a gente viria de qualquer jeito, né? Mas Ele cuidou para que o meu emprego continuasse. Graças a Deus. E num final de semana nós vendemos todos os nossos móveis. A gente não vendeu tudo num sentimento de desespero, botar tudo super barato, porque os nossos móveis tinham um ano. A gente vendeu coisa que não estava nem montada, que estava na caixa. E a gente vendeu tudo. A gente veio para cá só com 7 malas, só 2 grandes, as outras pequenas, uma mochila. E a gente recomeçou tudo. Deus arrumou tudo para a gente, providenciou a igreja, providenciou pessoas para nos ajudarem, providenciou amigos, providenciou tudo. E a gente hoje está aqui, a gente entende que Deus, a gente olha para a cidade de Itapejara, a gente entende porque Deus direcionou a gente para cá, porque é uma cidade muito bonita, muito próspera, mas é uma cidade em que a gente tem todos os problemas sociais, como o suicídio, o crescimento da cidade, o número de pessoas em situação de depressão, né, e um ritmo de vida totalmente diferente do que a gente tinha no Rio de Janeiro. As pessoas são um pouco mais fechadas, e a gente olha essa realidade da cidade, e Deus direciona para a gente o que Ele quer para a nossa vida. E o recado que eu deixo, que é uma passagem que está escrita no livro de Josué, é a seguinte: santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor possa fazer maravilhas em vosso meio.
E é isso que a gente procurou fazer durante a quarentena, se santificar, buscar a Deus, porque a gente sabia que Ele tinha algo para fazer, mas a gente não vai conhecer a vontade de Deus, e Ele não vai poder operar através da nossa vida se a gente não se colocar à disposição dEle, se jogar aos pés dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para fazer o que o Senhor quiser. Porque para um casal que mora numa capital, né, a gente morava na capital do Rio de Janeiro, próximo a vários pontos turísticos, seria inimaginável vir para o interior do Rio Grande do Sul. A gente não tá falando disso para desprezar a cidade. É que, para a nossa realidade, a gente iria para uma cidade maior, né? Ou iria para algo que fosse confortável para nós. Mas Deus, Ele nos tirou de uma zona de conforto e nos colocou em um novo lugar, sem conhecer ninguém. As pessoas perguntam: vocês conhecem quem em Tapejara? Né, vocês vieram para cá por quem mora aqui da família de vocês? Fala: eu, Pedro e Jesus. É a nossa família aqui, não tem mais ninguém. O que vier são os amigos, são os irmãos da igreja, mas a gente não tem nenhum contato aqui que pudesse ter trazido a gente para essa cidade. Foi o Senhor que direcionou e a gente está aqui para obedecer. Então, obedeça sempre, procure se santificar, procure estar à disposição do Senhor, para que você possa ver a mão poderosa dele agindo na sua vida, como a gente vê agindo na nossa vida todos os dias. Amém. É isso. Boa noite, irmãos, né? Tanto o pessoal que está aqui como quem está em casa, né? O nome do meu testemunho, não sei se testemunho tem nome, né? Mas o meu tem. O nome do meu testemunho é O Segundo Presente de Natal. Lá em casa é uma coisa, né, bem engraçada que acontece. O Nadir geralmente quer que a gente comece a arrumar os enfeites para Natal muito cedo, né? Aí, eu às vezes não quero tão cedo, porque parece que a gente se acostuma e nem valoriza mais, mas tudo bem. Como ele quis, esse ano, antes da metade de novembro, nós já estávamos enfeitando, né? Aí, eu enfeitando assim e pensando, poxa, tinha vários tipos de enfeites diferentes, né? Mas uma das coisas que fazia tempo que, vários natais anteriores, que eu pensava, mas o principal dos enfeites, do que deveria estar ali de decoração, eu não tinha, que era o presépio, né? Os personagens ali do primeiro Natal. Aí, eu fui procurar, né, um presépio para pôr ali. Já tinha bastante tempo mesmo, né? Era metade de novembro, né? Aí, cada local que eu ia para comprar, já aproveitava, né, falar daquela história, né, lembrar do principal do Natal, porque o pessoal fala: é uma época muito bonita, linda, maravilhosa, né? Tá, mas o que tem de maravilhoso, né? Tá, e aí enfeitei lá em casa, e com essa função de ir e vir, e enfeitar, e ir para o mato até pegar barba de pau para botar lá para fazer a estrebaria, né, com lenha lá, e madeira, e papelão, né, fazer aquela estrebariazinha. Aí eu pensei, mas também de nada adianta esse enfeite a mais, isso aqui, se eu não usar isso para alguma coisa. Daí eu pensei, poxa, mas isso aqui é próprio para contar a história para criança, claro, né? Aí tem uma criança, eu vou chamar de João, né? Não vou dizer o nome da criança, mas vamos chamar de João. O João mora lá pertinho de casa, e ele estava sempre por ali, né? Aí eu pensei, eu vou contar essa história para o João, né? Já que é na pandemia, não dá para ter contato com muita gente, mas a família do João já tinha passado pelo vírus, né? Aí eu convidei o João para vir ver, né, lá os enfeites de Natal e tudo, né? Ele veio todo empolgado, né? Aí a primeira história que eu tenho no celular da Bíblia das Crianças é o primeiro presente de Natal. Aí eu li para ele, né, e mostrei ali, né, os enfeites. Aí, quando nós estava terminando de ler a historinha, eu perguntei para ele se ele também queria receber esse primeiro presente de Natal, né? Eu perguntei se ele entendeu o que era o primeiro presente de Natal. Ele falou que sim, que era Jesus, né?
que tinha vindo ali, os pastores de Belém receberam esse presente, né, anunciado pelos anjos. Daí a gente orou juntos, e quando chegou na parte de eu dizer assim, que o João, que tu possas morar no coração do João, porque eu tinha pedido para ele repetir comigo, ele não repetiu. E aí eu abri os olhos, olhei para ele, achei, né, estranho. Daí eu entendi que ele não ia dizer, vem morar no coração do João. Olha, cabeça também, né? Ele estava entendendo melhor do que eu, né? Daí eu disse, então, venha morar no meu coração, né? E aí ele fez isso. Aí a gente, às vezes eu me encontrava com ele por lá, aí ele brincava comigo e dizia, já faz tempo que a gente não lê mais historinha nos dias seguintes, né? Porque já lembram que isso foi lá no começo de novembro, né? Que começou tudo isso. Eu disse, então, vamos ler mais uma historinha. E assim a gente foi lendo outras histórias. Na sequência, eram as histórias sobre Jesus, né? Que a gente ia contando, ia lembrando da primeira, da segunda, né? Daí eu perguntei para ele, numa das histórias, e aonde Jesus está agora? Ele está no céu. E daí eu disse, onde mais? Nos nossos corações. Disse, mas no teu coração também? Sim, ele disse, no meu coração também. Eu disse, mas desde quando? Desde aquele dia. Daí ele mostrou ali, né, onde é que a gente tinha orado. Então, eu sou muito grata a Deus, porque o João, né, tendo aceitado esse presente, isso foi o meu segundo presente de Natal, né? Porque de nada adiantaria eu ter enfeitado, deixado tudo bonitinho lá, se eu não tivesse oferecido esse presente para alguém, né? E daí eu me lembrei hoje daquele versículo que diz que bem mais felizes são os que dão do que os que recebem, né? Pensei, mas o João ficou muito empolgado com tudo isso e alegre, mas eu não sei se ele ficou mais do que eu, né? Claro que talvez mais tarde, quando ele vai ter compreensão exata disso, ele também vai se alegrar muito por isso. Então, o que eu quero deixar para vocês, assim, que nem a Raquel falou, né? Esteja disponível. Deus vai fazer maravilhas através de você. É isso que Ele quer. Ele quer usar as nossas vidas e dá assim, um entender estranho, usar as nossas vidas, né? Parece uma coisa ruim. Não, pelo contrário, isso é muito bom, porque nós nos alegramos mais do que a pessoa que recebe quando nós servimos ou damos algo para alguém. Amém. Boa noite, pessoal que está em casa, graça e paz. Hoje nós estamos aqui, né, como os irmãos já viram, para agradecer ao Senhor. E eu venho em nome de um grupo hoje falar, né, que é do Feminina, que, graças a Deus, depois de muitos anos, surgiu aqui na igreja, em meio à pandemia, né? Está eu e a Bebel aqui, para a gente testemunhar do que Deus fez nas nossas vidas esse ano, né? Nós começamos com um grupo, a Dani, da O Bosco e a Líder, com 7 meninas lendo um livro que se chama Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E a gente começou a estudar esse livro toda semana. A gente lia um capítulo e nas quintas-feiras a gente entrava no encontro online pelo Zoom, depois pelo Google Meet, para estar conversando sobre o que a gente tinha entendido, chamado a nossa atenção, né? E nós encerramos com 4 meninas assíduas. Então, a gente fazia encontros, às vezes, semanal e, às vezes, quinzenal, conforme a demanda dos capítulos que iam acontecendo, né? Foi um tempo de maio até outubro, eu acho que a gente fez. Então, foi um tempinho longo, mas foi um tempo onde a gente pôde estar longe, porque cada uma na sua casa, mas estar perto, e todas lendo o mesmo livro e conversando, e foi um tempo muito especial. Eu vou passar primeiro para a Bebel agora, para ela colocar, né? E foi bem legal, porque assim, eu e a Dani, a gente já é um pouquinho mais velhas, né? Então, a gente tinha a Sassá também,
que fazia com a gente, e a Bebel, que são adoles. Então, era muito legal, foi muito especial essa troca, né? Então, a Dani com as experiências dela, eu com as minhas, e as meninas ali com a delas. Então, eu vi, assim, foi uma troca bem feminina mesmo, que, né, a gente tem da nossa convenção, assim, acontecendo. E era um sonho que a Lone já tinha, né, a esposa do pastor, colocado para a gente, tá com elas, e tem sido um tempo bem especial. Daí, agora, a Bebel vai estar colocando como que foi para ela, e depois a gente volta. Ler este livro com as meninas foi um ponto alto do meu ano, porque muitas coisas que eu não notava no livro, elas comentavam. Então, foi muito importante ver pontos de vista diferentes. E a diferença de idade também foi muito legal, porque eu consegui aprender muitas coisas que eu vou poder passar para as meninas da minha idade. E eu estou muito ansiosa para a gente ler o próximo livro, e eu espero que mais meninas se juntem ao nosso grupo. Aí é muito legal, né? A gente vê, porque a gente percebe que a igreja, ela não acontece só aqui dentro. Ela acontece, como o pastor Helmut sempre diz, é a igreja junto e a igreja espalhada, né? E o apóstolo Paulo e o Pedro fala, na verdade, Pedro fala que é para as mais velhas ensinarem as mais novas. E eu queria falar, em especial, esse livro, ele é muito, muito, muito legal. Tem um grupo de mulheres que eu já sei que estão fazendo um movimento já para estar adquirindo e começar um outro grupo de leitura. Ele é um livro que ele traz muito do que a gente vive, as mentiras que, ao longo da nossa vida, desde que Eva pecou, ele traz muito o pecado de Adão e Eva lá, como afetou a nossa vida hoje. E para cada mentira que o livro traz, que a gente acredita primeiro sobre quem é Deus, sobre nós mesmas, sobre casamento, sobre filhos, sobre circunstâncias, sobre um monte, sobre as emoções, né? Cada mentira, ela traz uma verdade bíblica para combater essa mentira. E teve uma em especial que eu queria compartilhar com vocês que mudou a minha vida esse ano. Às vezes, a nossa história de vida, ela é marcada por rejeições, por coisas que vão acontecendo com a gente, e a gente vai se sentindo, às vezes, assim, bem pequenininha, ali aquela pessoa assim invisível. E quando eu li nesse livro uma passagem que a autora coloca assim: uma obra de arte, né, ela é feita por um artista. Esse artista, ele tem assim ele sabe a preciosidade que aquilo vale. Uma pessoa que não entende de obra de arte, sabe o que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai pegar um quadro de um pintor muito famoso e ele vai colocar no lixo. Não porque o quadro deixou de ter valor, mas porque aquela pessoa não entende sobre obra de arte. Logo, Deus é nosso Criador. E nós todos somos obras de arte de Deus, né? Ele nos fez. Então, logo, nosso valor não está no que as pessoas dizem que somos, mas está em quem Deus nos criou para ser. E Deus nos fez. Então, isso, gente, foi uma verdade que libertou minha vida, assim, de ter sofrido bullying na adolescência, ter passado um monte de coisas, né? A gente tem coisas que o Espírito Santo vai trabalhando, mas existem marcas na vida da gente. E quando a gente se depara com a palavra de Deus e alguém trazendo essa clareza para a vida da gente, a gente consegue fluir muito melhor, né? Eu falo hoje, eu acredito que eu sou uma filha melhor, uma pessoa melhor, uma amiga melhor, né? E assim, e o interessante foi que, às vezes, a gente lia o livro e passava batido. Daqui a pouco a Bebel falava: gente, eu anotei tal coisa. A gente via aquela verdade vindo como um bálsamo, passava a semana aquilo dentro do coração da gente, né? Então eu queria dizer assim para as meninas da igreja, né, da nossa comunidade aqui, e que nós vamos, ano que vem, a Dani já está orando, conversando com o pessoal também do Feminina, da nossa convenção, para ver qual vai ser o próximo livro do Feminina,
que a gente vai estar lendo. Ao mesmo tempo, tem algumas mulheres da igreja que também querem ler esse livro. Tem as mulheres mais velhas que recomendaram para nós, que já são casadas, que leram e estão lendo pela segunda vez esse livro. Eu quero ver se eu também leio pela segunda vez, porque tem coisas que eu preciso voltar nele. Então, assim, mas sobre o Feminina, esse ano a gente vai estar montando o grupo novamente, né? E a Dani já está orando, nós já temos orado para ver o que vai ser. Então, ali, passando as festas, eu acho que ali por março, nós devemos estar lançando, o pastor também vai anunciar. Então, eu convido vocês a participarem, a incentivarem as filhas, as mulheres a estarem junto com a gente. Muito obrigada. Amém. Vimos então alguns testemunhos daquilo que Deus fez na vida dos irmãos no decorrer do ano. Vimos testemunhos que impactaram as pessoas envolvidas e que teve muita mudança, né? Como o caso da Raquel e do Pedro, que tiveram que deixar a sua cidade, a sua igreja, seu trabalho, a sua família, enfim, tudo o que eles estavam vivendo para obedecer àquilo que Deus estava desafiando eles a fazer. Uma coisa que eles me disseram outro dia, que eles tinham sempre o sonho de obedecer ao chamado de Deus para sair do Rio de Janeiro para uma obra, um lugar onde eles pudessem cumprir a obra de Deus na área de missões, na área de evangelismo, né? Mas jamais imaginavam que isso seria Rio Grande do Sul, né? E foi justamente para cá que Deus os trouxe, sem que eles pedissem, né? Mas é assim Deus. Deus é o dono, o Senhor da nossa vida, e Ele quer nos usar como instrumento para fazer diferença na vida das pessoas com quem nós convivemos. Assim como a Mari também compartilhou a importância de aproveitar as circunstâncias da vida para nós sermos bênção na vida de outros. Como foi o seu Natal? Hoje é o dia de Natal, que nós estamos gravando esse culto, porque domingo não vamos poder nos reunir por causa da pandemia, que nos foi decretado um novo lockdown na nossa cidade. Mas como foi o seu Natal? Como foi a celebração de Natal? Você lembrou de Jesus, que é o personagem central do Natal? Ou Jesus ficou esquecido, você lembrou talvez apenas do Papai Noel, talvez apenas do peru, da carne gostosa, da ceia de Natal? Ou você lembrou de algo especial, que é a essência do Natal, que é Jesus? A Mari compartilhou a importância de aproveitar a história do Natal para impactar outras pessoas. Nós estávamos na noite de 24 de dezembro reunidos lá em casa, com nossa filha, nosso genro, nossas netas, e nós fizemos um teatro em casa. Tínhamos 5 atores e uma espectadora, que era a nossa neta, né, a Sara. Mas foi muito legal, né? Onde nós pudemos dramatizar a história do nascimento de Jesus, o anúncio dos anjos, né, aos pastores, e depois se reunindo para irem comemorar ou celebrar em gratidão, em louvor ao que Deus tinha feito pela humanidade, né? Também importante, como a Dagmar e a Bebel colocaram, os homens também tiveram um grupo esse ano chamado Cada Homem um Guerreiro, e nós nos reunimos durante o ano inteiro, durante a pandemia, também de forma online, mas foi muito legal. E o nosso desafio também é repetirmos isto no novo ano, com novos grupos, e também repetir aqueles que já fizeram, né, envolvendo novas pessoas, novos homens, porque cada homem um guerreiro é só para homem, né? Casado ou solteiro, tanto faz, mas que com certeza vai impactar todos os que estarão participando, né? Nós queremos orar agora agradecendo a Deus pelas experiências que nós tivemos no decorrer do ano. Eu convido o Jonatas para nos elevar ao Senhor uma oração de gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito na vida daqueles que testemunharam e de tantos outros que não tiveram oportunidade de testemunhar hoje, mas que com certeza já o fizeram e ainda o farão em outros momentos. Vamos orar. Deus e Pai, a gente conversa contigo nesse momento que é tão precioso, que a gente lembra
de um tempo que tu enviou um filho, que é o que tem de mais precioso. E eu também posso experimentar isso com a minha família. E eu estava lembrando do Aaron e da Nora, pelo Ângelo, o cara que estava tocando antes aqui, só para a galera lembrar que está vendo aí. E eu lembrei como uma criança renova a esperança de uma vida diferente. E é da mesma forma, o exemplo maior, né, que foi Jesus e continua sendo. E aí eu lembrei também de uma música que fala que eu sou uma criança e não entendo nada. E aí, Deus, eu também lembrei que essa mesma música fala que eu sou um homem e entendia tudo. Eu era um homem e entendia tudo. E muitas vezes a gente se sente assim, né? E é uma blasfêmia total, porque tu se sente como Deus. Eu era um homem e entendia tudo. E ao mesmo tempo, às vezes tu te põe lá no chão e pensa, eu era uma criança e não entendia nada. E muitas vezes, Deus, eu me sinto assim. Acho que os irmãos também, em vários momentos, e esse momento tão delicado que a gente está passando, certamente é parte disso. Então, Pai, que Tu nos ajude a entender, né, quando a gente tem que ser como uma criança e quando a gente tem que ser como um homem, né, entender a sensibilidade do momento. E isso é tão incrível porque nessa história que é completa, isso se faz muito presente da criança e do homem, e também de Deus, que é a transcendência. Então é incrível entender essa história e entender que essa história também é presente para a gente. Então a gente só te agradece, Deus, e que isso também se renove, né, com esse olhar para 2021, como o pastor está fazendo tão bem esse link com as coisas que aconteceram nesse ano. Então só tenho a agradecer e que a gente realmente renove essa esperança e esse olhar juntos. Amém. Amém. Quando nós pensamos no final do ano, o último culto do ano, nós estamos já nos últimos dias do ano. E eu quero aproveitar alguns minutos para nós termos uma reflexão, refletirmos juntos um pouco sobre o ano de 2020 e ao mesmo tempo 2021. Então queremos olhar para estes 2 anos e fazer uma avaliação, talvez uma retrospectiva e ao mesmo tempo olhando para frente, o que nos espera no novo ano. Pense um pouco no ano de 2020. Pense um pouco também no ano de 2021, que está logo aí às portas. Como foi o ano de 2020? Como será um novo ano? O que lhe vem à mente? Quais seriam algumas palavras que pudessem descrever os seus sentimentos? 2020, 2021, um ano já foi, outro estará começando daqui a alguns dias. 2020 teve coisa boa, outras nem tanto. Como vai ser 2021? Pense isso em relação a você mesmo, em relação às pessoas que o cercam, pessoas do seu dia a dia, sua família, seus amigos, Deus, sua relação com Ele. Como foi? Como será no novo ano? E se você pensa no Brasil? Se você pensa no Rio Grande do Sul? E se você pensa em Tapejara? E se você pensa na nossa igreja? O que lhe vem à mente? Quais seriam os sentimentos? Talvez algumas palavras que pudessem resumir o que se passa no seu coração quando se pensa 2020, 2021, em relação a isso tudo.
Estamos no limiar de 2021. Sim, limiar. O que é limiar? O dicionário diz que limiar é fronteira, é prelúdio, começo, início, é a entrada. Sim, estamos próximos, logo vamos entrar em 2021. O ano está chegando, está às portas. Logo, logo, já teremos vivido o primeiro dia, segundo dia, primeira semana, primeiro mês. E quando vemos, 2021 também já se foi. Do mesmo jeito que 2020 já foi. E o que aconteceu em 2020? Por que aconteceu tudo o que aconteceu? Por quê? Porque foi do jeito que foi e não foi diferente. Poderia ter sido diferente, mas não foi. E por que não? Quem foi responsável? Quem foi responsável para que tudo o que aconteceu acontecesse exatamente do jeito que foi? E a pandemia de onde veio? Dizem que veio da China, mas atingiu todos nós. E as decisões dos governos, seja federal, estadual, municipal, tiraram as ideias da cabeça? E a saúde? E as enfermidades? E o vírus que contagiou muita gente? Por que aconteceu? Por que alguns foram infectados, outros não? Porque uns passaram muito bem e outros sofreram? E alguns até não sobreviveram? Por que foi assim? Poderia ter sido diferente, mas por que não foi? Deus não está no comando? E por que Ele não fez diferente? Mas devia ter feito diferente? Veja que tem muitas perguntas, né? E onde estão as respostas? Talvez cada um tenha a sua. Melhor que a do outro, não sei. E como vai ser 2021? O que vai acontecer no novo ano? Será que o novo ano vai ser igual a 2020 ou vai ser diferente? E quem vai ser diferente? Quem vai ser responsável para que haja diferenças? Com certeza todos nós, olhando para 2020, desejamos que algumas coisas se repitam no novo ano, outras nós queremos manter distância. Vamos conseguir? Quem será responsável? Muita coisa na virada do ano se profetiza, né? Profetiza, não sei. Prevê. Pessoas que imaginam o que vai ser o futuro, dão as suas profetadas, né? Porque a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Ninguém conhece o futuro. E o que vai mudar? Por que vai mudar? Nós queremos refletir um pouquinho sobre 4 aspectos, 4 lados, quando nós olharmos para 2020 e 2021. Olhando para trás, olhando para os lados, olhando para cima e olhando para frente. Se nós olharmos para trás, a palavra que eu escolhi para definir seria gratidão. Não que todo mundo expresse gratidão por 2020, mas eu diria que todos deveriam expressar gratidão no seu coração por 2020. Por quê? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, Deus diz aqui, deem graças em todas as circunstâncias. Ele não diz aqui, deem graças a Deus, deem graças, ou seja, tenham um coração grato, coração agradecido, tanto a Deus, quanto aos governos, quanto à família,
ao patrão, ao chefe, ao vizinho, ao marido, à esposa, ao filho, ao pai, ao irmão, cunhado, primo. Aquelas pessoas que nos fizeram o bem e também aquelas que não nos fizeram o bem. Aquelas que talvez nos tentaram puxar o tapete em algum momento do ano. Talvez aconteceu com você ou com alguém que você conhece. No entanto, a Bíblia nos desafia a olharmos para trás e dizer muito obrigado, ter um coração agradecido e não um coração que reclama. Tem pessoas que em tudo encontram um motivo para ser grato, e há outros que em tudo encontram um motivo para reclamar. Não tem? Você conhece alguns? Com certeza, né? Mas ao olharmos para trás, ao que aconteceu ou deixou de acontecer, ao que aconteceu do jeito que nós gostaríamos e esperávamos que acontecesse, ou que aconteceu totalmente diferente, sejamos gratos. Sejamos gratos pela maneira como Deus nos conduziu, quando isto nos trouxe bênçãos, mas também quando nos trouxe privações. Quando nos trouxe alegria, mas também quando nos trouxe tristeza. Quando nos trouxe realizações, ou quando nos frustrou as expectativas. Se a Bíblia diz que devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, é uma questão de nós nos habituarmos, nós aprendermos a ser gratos. Porque nós não nascemos com o coração grato. Nossos filhos já cresceram, mas nossos netos são pequenos. E eu percebo uma coisa em todos eles: são extremamente egoístas. E o que mais gostam de fazer é reclamar. Quando algo não está do jeito que querem, eles põem a boca no trombone. Reclamam de tudo e de todos quando as coisas não forem do jeito que eles gostam. Isso é coisa natural de criança. É assim que são todas as crianças, é assim que fomos todos nós. Mas à medida em que nós amadurecemos, nós aprendemos que não somos o centro do mundo, que o mundo não foi feito por causa de mim, que eu tenho que dividir tudo que eu tenho, e também o que eu não tenho, talvez que eu pense que eu tenho, com outras pessoas. Eu preciso aprender a ser grato. Por isso a Bíblia nos desafia aqui a agradecermos, a sermos gratos em todas as circunstâncias, e não apenas naquelas que nos agradam. Portanto, ao olharmos para trás, para 2020, sejamos gratos. Sejamos gratos a Deus, sejamos gratos aos nossos governos, seja federal, estadual, municipal. Sejamos gratos àqueles que nos acudiram, àqueles que nos deixaram na mão, àqueles que nos abriram a porta, àqueles que nos fecharam a porta. Sejamos gratos a Deus e às pessoas, aos de perto, aos de longe, porque o desafio bíblico é de sermos gratos a Deus em todos os momentos, e não aprender ou nos habituar a reclamar, né? A termos um coração carrancudo, azedo, porque isso contagia. Isso contagia quem está perto. Tanto a doçura quanto o azedume, né? Isso contagia. Então, ao olharmos para trás, sejamos gratos. Ao olharmos para os lados, usemos o amor. Porque a Bíblia nos diz que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Está lá em Marcos 12, 33. Nós todos sabemos que
Jesus diz que devemos amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a nós mesmos, né? Que é o primeiro e o segundo mandamento, que resume toda a lei. Mas o detalhe deste verso 33, a última parte, diz que isto é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E quando digo aqui usarmos a palavra amor como palavra-chave ao olharmos para os lados, porque quem está e o que está ao nosso lado? São pessoas com quem convivemos, com quem compartilhamos a vida, com quem dividimos nossas responsabilidades, com quem dividimos as nossas bênçãos, a quem acudimos quando eles estão em necessidade, porque ninguém de nós é uma ilha, todos nós vivemos em conjunto numa sociedade. E se este fim de ano, seja Natal ou Ano Novo, é um ano de pandemia e que precisamos respeitar os limites e o ajuntamento de pessoas, podemos estar cercados por menos pessoas do que em outras ocasiões. Mas muito provavelmente você não vai passar o tempo todo sozinho. Tem sempre alguém ao seu lado, né? E alguém que precisa de você. E talvez alguém de quem você espere algo. Você tem expectativas em relação aos outros, não tem? Mas que essas expectativas sejam baseadas no amor. E ao ver as pessoas ao seu lado, que precisam de algo, olhe para eles com amor. Cada dia nós vamos experimentar novas experiências, novas situações. Em cada dia do novo ano, nós vamos experimentar situações inesperadas e que requerem de nós uma decisão. Vamos ajudar ou vamos lavar as mãos? Vamos estender a mão e dizer, conte comigo? Ou vamos dizer, eu vou orar por você e depois esquece de orar? Mas também em 2020 você estava cercado por pessoas. Mais ou menos, mas tinha gente, não tinha? Alguém decepcionou você? Alguém deixou você na mão? Alguém precisou de você e você deixou ele na mão? Que a palavra amor seja a palavra-chave em nossos relacionamentos. Que não julguemos o outro, que não cobremos dele a perfeição, porque ele não é perfeito do mesmo jeito que eu não sou. Se eu não sou perfeito, eu não posso esperar a perfeição do outro. Se eu sou tolerante para comigo, devo ser tolerante para com os outros. Não cobrar-lhes o que eles não têm condições de dar, ou não estão dispostos a dar. Mas quando eles necessitam, que eu tenha um coração cheio de amor e disposição para estender a mão, para que ele possa contar comigo. Mas se nós olharmos para cima, seja no ano 2000, 2021, 2020, aliás, 2021, que a palavra-chave seja louvor. Louvor a Deus. Eu disse antes que a gratidão é bem extensa a Deus, às pessoas em nossa volta, às circunstâncias, enfim, termos um coração grato e não viver reclamando de tudo e de todos. Mas aqui, ao olharmos para cima, vamos nos concentrar em Deus. E o Salmo 71, verso 22 nos diz: eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Ele menciona aqui alguns instrumentos musicais que não são tão comuns hoje como guitarra, violão, bateria e outras coisas. Lira, harpa. Se nós olharmos para os Salmos, nós vamos ver ali muitos e diferentes instrumentos musicais. Alguns conhecemos, outros não fazíamos nem ideia que existiam, né? Hoje assisti um pequeno vídeo que eu recebi de uma pessoa amiga,
E eu comentei lá em casa, poxa vida, como essa família, todo mundo toca, né? O que tinha de gente tocando instrumento, tinha umas 20 pessoas lá, e cada um tocava alguma coisa. Cantando uma música aí, um entra e depois outro entra, um troca de instrumento e vão tocando. Poxa vida, né? A Bíblia nos desafia a expressarmos o nosso louvor, nossa adoração a Deus. E os salmos são excelentes nesse sentido. Mas voltando ao ano de 2020 e 2021, você já agradeceu a Deus, já louvou a Deus pelo ano de 2020? Ainda tem tempo para dizer, eu vou encerrar o ano louvando a Deus, adorando a Deus, realmente reconhecendo a Ele pela maneira como Ele me dirigiu nesse ano. Pela maneira como Ele dirigiu a nossa igreja, como Ele dirigiu a nossa cidade, nosso estado, nosso país e por que não o mundo inteiro. Ah, mas não foi do jeito que eu queria. Pois é, mas Ele queria assim. Porque se Ele quisesse diferente, faria diferente. Mas Ele não fez. Então, vamos louvá-lo por isso. Poderia ter sido diferente? Claro que poderia. Poderia ter sido melhor por um lado, mas melhor por outro? Talvez não. Até os problemas fazem parte da maneira como Deus dirige nossas vidas, porque Ele tem um motivo por que nos permite passar por lutas. Como diz alguém que eu li outro dia de novo, a frase que eu já conhecia, que Deus nos permite e nos faz passar muitas vezes por problemas, por lutas, dificuldades, para não esquecermos que aqui não é o céu e que estamos nos preparando para ir lá. Se aqui fosse tão bom, a gente nem ia querer mais ir para o céu. Está bom aqui. Mas Jesus já disse que no mundo nós vamos ter aflições. Nós vamos ter lutas, problemas, dificuldades. Por quê? Porque não estamos no céu. E 2020 foi um ano que nos deixou isso muito claro, que nós não estamos ainda no céu. E quando Deus está no controle também do novo ano, que nos preparemos para receber todas as situações que Ele está preparando para o novo ano, louvando, adorando a Deus, agradecendo a Deus e recebendo com um coração cheio de amor, de graça, porque sabemos que Deus está no controle. Agora, em último lugar, vamos olhar para frente. E a palavra-chave que eu destaquei aqui é a esperança. Um olhar para frente deve nos trazer esperança. E veja o que diz Provérbios 10, verso 28. A esperança dos justos se transforma em alegria, em alegre realidade, mas os sonhos dos perversos nunca se realizam. Veja a diferença destas duas situações. A esperança dos justos e os sonhos dos perversos. A esperança dos justos transforma tudo ao redor numa realidade alegre, satisfatória, onde depois que vivenciamos, que passamos pela jornada, olhamos para trás e dizemos, poxa vida, que realização, valeu. Enquanto o perverso continua sonhando, sonha e sonha e sonha, mas nunca se realiza. Por quê? Porque não tem esperança. Há uma grande diferença entre a esperança dos justos, porque esperança é muito mais do que ter uma vaga ideia. Esperança significa ter a certeza de que o que vai me acontecer é o melhor que poderia ser. E eu não tenho sonhos mirabolantes, sonhando que vai acontecer isto ou aquilo, e que nunca se realiza. Quantas pessoas, ano após ano, na virada do ano,
sonham com um ano melhor. Por exemplo, em relação à sua vida e expectativas pessoais, se eles querem dinheiro, eles passam a virada do ano com roupa amarela. Se querem paz, é roupa branca. Se querem satisfação, prazer, é vermelha. E assim por diante, né? E esses sonhos nunca se realizam. Frustração após frustração. Cada ano uma nova desilusão e nunca conseguem o que sonham. Por quê? Porque eles não têm a esperança dos justos. Eles têm apenas sonhos dos perversos. Aqueles que vivem sem Deus, aqueles que confiam talvez em si mesmos, confiam nas circunstâncias, na sorte, esperando não terem azar. Mas o justo, aquele que teme a Deus, que sabe que Deus está no comando, no controle da sua vida, ele olha para frente com segurança, com certeza. Como disse, não com sonhos mirabolantes. Ele está com o pé no chão, sim. Ele sabe, ele tem sonhos, tem. Ele tem alvos, objetivos, projetos, sim. Mas ele faz a sua parte. Ele não espera que as coisas caem prontas no seu colo. Ele vai atrás. Ele faz o que precisa ser feito. E deixa que Deus faz aquilo que só Ele, só Deus pode fazer. Há uma diferença muito grande entre achar que Deus vai deixar as coisas cair no colo ou ir atrás. Como a história que eu já compartilhei outro dia, que na loja de Deus, né, não se vendem frutos, só se vendem sementes. Então plante a semente, você vai colher. Agora, se quer tudo pronto, você não é mais criança, né? Criança sim, bebê recebe tudo pronto. Mas não nós adultos, nós vamos atrás. Esperança é o que nós devemos ter quando olhamos para frente. Portanto, olhando para trás, com gratidão. Olhando para os lados, tem amor. Olhando para cima, louve a Deus. Olhando para frente, tem esperança. Você vai ver que as coisas vão se cumprir. Faça do novo ano uma oportunidade de gratidão, de exercitar o amor, de louvar a Deus e de ter certeza que Ele, Deus, está no controle. Faça da sua vida um instrumento para abençoar outras pessoas, para que muitas e muitas vidas sejam impactadas através da sua vida, através das diferentes maneiras que Deus quer conduzir a nossa vida. Aproveite cada oportunidade, como a Mari compartilhou, aproveite as oportunidades. Nós também temos o presente diário, que é um presente que você pode dar para alguém que será realmente durante o novo ano um presente para todos os dias do ano. Adquira e dê de presente para os seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Nós temos aqui na igreja à disposição, adquira alguns exemplares, seja pequenininho, que custa apenas R$4, o maior custa 6, que dura um ano inteiro. 365 dias de presente para os seus amigos. E assim tantas outras oportunidades. Que Deus possa nos usar como instrumento para fazer diferença onde Ele nos coloca, no dia a dia. Amém? Vamos orar e logo estamos encerrando com mais uma música. Vamos encerrar então nosso culto agradecendo a Deus. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo que tu és, pelo que tens sido e pelo que sabemos que tu farás. Obrigado, Deus, porque o ano de 2020 está terminando e logo estaremos iniciando um novo ano que queremos receber das tuas mãos, com gratidão, com louvor,
com esperança, mas queremos fazer a nossa parte, olhando ao nosso redor, para as oportunidades que Tu nos dás. De sermos benevolentes para com as pessoas que carecem de nós, do nosso amor, da nossa ajuda, do nosso apoio, mas também não tendo deles uma expectativa além do normal. Que possamos ser instrumento do Senhor na vida das pessoas que Tu colocas em nosso caminho no novo ano. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Som. Vamos só entender isso, que o Natal é isso, e que a gente tem muito que sempre aprender e agradecer, confiar e olhar para frente. E vamos cantar essa canção que diz: o que eu tenho a não ser Deus? Eu não tenho nada a não ser Deus. Mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo. O que tenho a não ser tanto amor, teu olhar, este verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor no teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a
tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Estamos encerrando o nosso culto dessa forma. Que Deus possa nos abençoar, nos dar um fim de ano de muita graça e de muitas bênçãos. Terça-feira estaremos de volta, temos aqui às 7h30, nosso encontro aqui presencial, com estudo bíblico, com oração e compartilhar da palavra de Deus. Todas as terças-feiras, sempre às 7h30 e também aos domingos à noite os cultos. Que Deus possa nos abençoar de modo muito especial. Eu estarei fora nos próximos domingos, de 2 domingos estaremos de férias, mas a igreja continua. Irmãos estarão aqui e você não precisa pensar que férias é tirar férias de Deus também. Não, de Deus não, né? Podemos viajar, podemos descansar, mas não tirar férias de Deus, né? Que Deus nos abençoe a todos. Amém e amém.